Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal com dicas de como utilizar os símbolos internacionais para a pronúncia correta de palavras. Então a dica de hoje, a dica de pronúncia de hoje está relacionada a duas palavras que podem causar confusão no significado. E essas palavras que nós vamos ver hoje, mais algumas aí durante o vídeo, são as palavras keep e a palavra skip. Skip. A palavra keep e skip. Aparentemente não tem muita diferença aqui na pronúncia desse i e do e, mas tem sim, e através do símbolo fonético nós conseguimos enxergar isso, e depois veremos uma frase que pode até causar uma confusão se não pronunciarmos bem as palavras. Como foi criado esse sistema, né? International Phonetic Alphabet? O desenvolvimento do IPA foi um esforço colaborativo que envolveu linguistas e foneticistas de várias partes do mundo. A intenção principal era criar um sistema que permitisse a representação precisa e consistente dos sons da fala, independentemente da língua específica em questão. Seria bobeira deixar de utilizar o alfabeto fonético internacional ao aprender novos idiomas. Integrar esse sistema pode ser uma estratégia inteligente para aprimorar a pronúncia, compreender com precisão os sons específicos de uma língua estrangeira e acelerar o aprendizado. Como você pode ver aí nesse símbolo fonético, com os símbolos fonéticos conseguimos ver a diferença do i, olha lá, aí no cantinho a setinha aí apontando, né, a diferença do i de keep e do e, né, do e de skip no meio aí da palavra. Aqui tem um quadro com todos os símbolos fonéticos principais, né? Não todos, porque tem alguns a mais, mas aqui com esses símbolos você vai conseguir pronunciar bem a maior parte das palavras, e eu quero fazer mais vídeos mostrando como utilizar esses sons. E hoje nós estamos começando com os dois primeiros aqui no topo, com o I e o E, porque esses dois sons são muito utilizados no inglês e causam uma grande confusão, e às vezes é confundido, e às vezes as palavras não são bem pronunciadas porque as pessoas não sabem a diferença de um e o outro. Então vamos começar aí com um pronome que é muito utilizado. Esse pronome você utiliza demais no inglês, porque é um pronome, o it, esse pronome, se fôssemos traduzir, seria ele ou ela, né? Tanto para coisas, objetos, como animais. Então essa é a tradução. Alguns querem falar que é isso, né? Que pode ser traduzido como isso, mas a tradução mesmo desse, ao pé da letra, né? Se fôssemos traduzir, seria ele e ela. Isso. Para coisas e animais. E observe aí, eu estou colocando a cor para vocês perceberem, né, no decorrer do vídeo aí, para tentarmos identificar a diferença do som através das cores também. Isso aqui é o chamado aí de símbolo fonético, que está aí entre barras. Então, o que seria exatamente os símbolos fonéticos? O símbolo fonético, em outras palavras, é uma forma de você visualizar o som. Porque às vezes a gente fala, a diferença é essa, mas a pessoa, quando está começando a estudar o idioma, ela não consegue perceber a diferença do som. Então, quando ela visualiza, né, de uma forma gráfica,
ela consegue perceber que tem alguma coisa diferente. E uma vez que consegue visualizar isso, ela começa a perceber como pronunciar diferente determinados sons. Então, nesse caso aqui, ó, it, porque alguns pronunciam como it, porque vê esse i pequeno aí, porque a pessoa vê o i lá como que i é i, né? Alguns sabem que em inglês o i ele tem pelo menos 3 sons, né? Que é o i, o e o I. Nós vamos ver mais à frente, mas nesse caso aqui, geralmente todo mundo vai falar como i. E que na verdade não é um i, é como se fosse um e. It. Não é it, é it. Aí você fala, mas será que faz diferença, né, na pronúncia de um para o outro? Não é que talvez não faz tanta diferença, falando rápido, às vezes vai dar para perceber, a pessoa vai entender dentro do contexto. Talvez falando rápido você vai não pronunciar tão preciso. O nativo ele pronuncia com precisão, tanto um quanto o outro. Mas às vezes falamos rápido e não somos tão precisos, mas eles vão entender. Mas só para usar um exemplo, eu gosto de usar o nosso idioma, o português, como exemplo para você entender como seria mais ou menos o que eles estariam ouvindo. Por exemplo, se eu falar comer, você entende a palavra comer? Talvez sim, talvez não. Mas num contexto, se eu falar eu quero comer muito, eu quero comer essa comida. Comer. Eu quero comer muito, eu quero comer essa comida. Comer. Eu quero comer. É diferente, né, de comer. Mas às vezes eles pronunciam assim. E você vai entender se ele falar eu quero comer muito, eu quero comer aquela comida. Você entende, certo? Mas fica aquele som estranho, talvez só a palavra isolada você não entende, mas dá para entender. Então é mais ou menos isso que acontece. Mas às vezes pode causar confusão, né? Por exemplo, a palavra colher e colher escreve exatamente do mesmo jeito, só que uma fala colher, né? Que é o objeto que a gente usa para comer, e colher já é um verbo que não tem nada a ver com a colher, apesar que a colher ela colhe as coisas, talvez a origem da palavra tenha a ver com isso, né? Eu pego uma colher para colher alguma coisa e colocar na tua boca. Falar a palavra com a pronúncia errada pode causar confusão. Estou dando um exemplo aqui que não causa tantos problemas, mas existem outras palavras que causam muito problema. Eu já ouvi, eu gosto de assistir estrangeiros que aprendem português e eles têm muito problema com o som nasal que nós falamos, né? O ão, mão, pão, né? Então, por exemplo, a confusão que eles têm com a palavra pão e pau. A gente não tem nenhum problema com a pronúncia dessa palavra, nem para falar nem para ouvir, mas eles têm a pronúncia e pode ser constrangedor. Tem uma russa, né, tem um canal dela aí, que ela diz que ela tem vergonha e receio de ir na padaria e pedir pão, porque ao invés de falar pão, ela vai falar pau, né? E fica constrangedor, alguns acham engraçado e coisa desse tipo. Mas por quê? Porque é essa questão da fonética, então tem que usar os símbolos fonéticos para tentar ajudar a evitar esses constrangimentos. E existem algumas palavras em português que às vezes você vai falar uma coisa e acaba falando um palavrão, né? Então é por isso que eu insisto em ensinar os símbolos fonéticos. Então aqui um exemplo. Continuando, nós vamos aqui para o próximo, que seria o verbo, né? Estávamos falando aí em colher, comer. Em inglês nós temos o verbo eat, que é comer. Então são duas coisas diferentes, ó. Eat. Na fonética você já percebe
aí a diferença. Esse EA, ou às vezes pode ser dois Es, e às vezes um próprio I mesmo tem esse som de I, que seria um som mais longo. It, it, it. Ó, e corta o T. Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. It. E o outro é E, como se fosse um E, ó. It, it. Né? E aí, qual a importância de falar isso? É para você, vamos supor, você vai falar assim, comê-lo. Tá? It. Para conseguir falar as duas palavras juntas. Então, precisa saber a diferença da pronúncia. Senão você vai falar it ou it. Normalmente, os brasileiros usam essa segunda pronúncia para as duas palavras. Então, fala it, que seria come. Uma coisa desse tipo aí que eles iriam ouvir. Muito bem. Indo para a palavra do tema aqui do nosso vídeo, né, do texto, a palavra principal que eu quero usar aí numa frase que pode causar confusão, e depois eu vou explicar como que aconteceu na real mesmo essa confusão, e por isso eu tive a ideia de fazer o vídeo, é a palavra keep. Pode ver que é aquele mesmo I lá do it. Keep. Não é keep, é keep. Beleza. Essa pronúncia a gente não tem problema. Quando é esse I pequeno aqui, nós vamos falar sem problema, porque é muito parecido com o I que a gente fala. Keep. Beleza? Então, sem problema nenhum. Então, quando você olhar numa fonética, um fonético, um dicionário que tem a fonética, você vai perceber que tem esse izinho pequeno. Opa, isso aqui eu já sei. Né? Não importa se aqui é dois E, se é um E e um A, se é um próprio I mesmo. Se na fonética estiver indicando esse I pequeno, é I. Então, keep. Mas temos também a palavra, nesse caso aqui, né, indicando que não é I, não é skip, mas skip, porque tem esse E, skip. Então é diferente a pronúncia. Então, ó, keep, skip. Outra coisa que vale a pena mencionar nesse vídeo também, já que estamos falando aqui do skip, uma tendência que o brasileiro tem de falar o S, em vez de pronunciar o S, que é aquele som de S, que é o som sibilante, como da cobra, vai S, né? Em vez de pronunciar esse som aí de S, o brasileiro tem a tendência de colocar um I aqui no começo, né? E falar skip. Aí erra nas duas formas, desde no começo e no meio. Fala skip. E erra no final também, que manda um I aqui. Vai falar skip. Erra as duas, a palavra inteira, né? Então, quando a palavra em inglês, quando começa com S, é o som sibilante, que faz... Não tem esse I aqui. Eu coloquei em vermelho para indicar que não existe. Você começa direto no S, é um S, faz um S. Seria mais ou menos, colocando um outro símbolo aqui, seria mais ou menos como isso, um S. Não é que é skip, é skip, ó, skip, faz um S, skip. Então, não, claro, isso aqui não é um símbolo fonético, né? Nós já vimos ali que a fonética correta é essa aqui. Só coloquei o I ali para você entender que não começa com aquele I no começo, lá o vermelho. Se for colocar um I, é depois o S, né? Então, só voltando, né? Se você fosse colocar um I, né? Não seria aqui no começo. Skip, né? Seria depois do S. Só para entender, né? Skip. Muito bem, então aqui nós aprendemos a pronúncia do I, do E e de quebra aí até do S. E não podemos deixar de falar que quando o P muda, o T muda, no caso lá do it,
ou it, é mudo. Então você corta o som do T, como do P também. Você não vai falar skip, né? Ou keep, não é keep, skip, keep. Corta o P, fecha a boca. Skip, skip, corta. Então é mudo. Isso aí é importante também colocar no final. É interessante que às vezes precisa falar o i no final da palavra e o brasileiro não fala. E quando não precisa, fala. Por exemplo, pegar aí a palavra happy, tem um y ali no final, então tem que enfatizar aquele i ali. Happy ou very, tem que enfatizar bem o i. E really, e muitas vezes nós não enfatizamos, nós falamos have. Aí corta o som do final, que não é para cortar, é para enfatizar. E tá lá o Y lá mostrando isso. E nesse caso aqui que é para cortar e que não tem o Y ali, geralmente se coloca o I e fala skipping. Mas lembra, tá? O T é mudo, o T é mudo. Então, várias dicas aqui de pronúncia nesse vídeo, né? A ideia era falar só sobre o I e o E, mas é óbvio que tem outras coisas que aparecem aí ao mesmo tempo e depois vou ter mais algumas dicas ainda para falar. Bom, continuando, numa frase, como que ficaria isso? Let's skip it. Ó, os dois amarelos aqui, né? Let's skip it. Aqui esse S, obviamente, parece que ele fica meio junto, né? Let's skip it. Let's skip it. Que seria vamos pulá-lo ou vamos pulá-lo. Você está numa situação ali e você tem que pular uma determinada coisa, então você pode usar essa frase aí, let's skip it. Só que se você falar, mas se você não pronunciar bem esse E, vai parecer que você está falando I e fica let's keep it, let's keep it, que seria o oposto. Em uma situação você vai estar falando vamos pulá-la e na outra vamos mantê-la, vamos conservá-la. Então deixa eu dar um exemplo. O que aconteceu? Nós estávamos trabalhando, né, com o meu sócio aí, que é um americano, nesse material que eu coloquei aí no começo, no Learnendo, né, o Workbook 2, tem a capinha aí do livro aí que está aparecendo aí para vocês, desse livro aí. Nós estamos escrevendo esse material, né? E então, em alguns momentos, tem algumas frases, algumas coisas, vamos deletar isso daí, ou vamos manter. Não, pode manter. E num determinado momento ali, eu falei, vamos pular essa. Né? Não tem necessidade, vamos pular. Eu estava querendo dizer, não vamos utilizar ela. E eu falei, a minha intenção era falar, let's skip it. Mas ele ouviu e ainda com a internet, ele não tinha certeza exatamente porque não era presencial, né? Era remoto, porque nós trabalhamos de forma remota. Então ele perguntou, você falou let's skip it ou let's keep it? Porque fazia diferença, porque até então nós estávamos falando que era para mudar, que não havia necessidade de manter aquela frase ali. Aí terminou o assunto, beleza, então eu falei, então vamos mantê-la. Ué, que estranho, até agora estava falando que a gente ia deletar e de repente você fala vamos manter, então ele me questionou, o que você falou? Você falou vamos pulá-la ou vamos mantê-la? Certo? Simplesmente a confusão aconteceu por causa de um i mal pronunciado, né? Então eu aproveitei, tive essa ideia e falei, vou fazer um vídeo explicando isso aí, aproveitando uma situação real, porque às vezes o que acontece é que as pessoas não entendem que em situações reais a pronúncia pode mudar o sentido da frase, né? Talvez em algumas situações até ser constrangedor. No caso aqui não, só foi meio que contraditório, né? Parece, tá doido? Né? A gente estava falando para pular a frase, de repente ele
ele encerra, né, aquele ponto aí falando que vai manter. Ficou uma coisa estranha. Mas serviu aí para a gente fazer o vídeo aqui, ter a ideia de fazer o vídeo. Muito bem. Na verdade, ideias para fazer o vídeo é um problema, né? Às vezes eu fico, o que eu vou falar, que exemplo que eu vou usar. Então, nesse caso aqui, e muitas vezes por isso que pedimos, né, que no comentário as pessoas comentem, falam e perguntem alguma coisa, porque isso nos dá ideia para fazer vídeos, para podermos explicar. Então, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo aí, aproveitando aqui, né, para falar, geralmente eu não falo, não fico pedindo aí para se inscrever, dar like, esse tipo de coisa que realmente dá engajamento para o canal, mas eu penso que as pessoas que estão assistindo já entendem isso e sabem que é importante, porque eu faço isso. Eu estou assistindo um vídeo de alguém, aquilo é útil para mim, eu estou aprendendo. Vamos supor, se você chegou até aqui, é porque o conteúdo foi interessante, senão você não teria chegado, né? Porque o vídeo já está ficando um pouco longo. Então, se você chegou até aqui, no mínimo um like aí, ou se inscrever no canal, deveria fazer. E outra coisa é comentar, né? O comentário não precisa, que alguns falam, precisa ser muita coisa não, é só um ponto, uma palavra, é suficiente para o engajamento, mas também para a gente ter um feedback e até mesmo para poder ter ideias para fazer novos vídeos aí. A próxima palavra que nós vamos trabalhar, a próxima palavra que eu quero mostrar aí é machine e milk. Machine e milk. Ó, machine, o I, aqui é um exemplo de que o I às vezes pode ser pronunciado como I mesmo. Nós vimos o exemplo do dois E's que é som de I, o E e o A que são de I, e agora um I mesmo com som de I. Machine, machine, I, shine. E o I aqui, nesse caso, pronunciado como E, que é a palavra milk. Muitos falam milk, mas é milk, milk. Então, machine e milk. Então, vamos complicar um pouquinho mais aí a questão aí da pronúncia, né? Então, três palavras que muitos pronunciam de um jeito só, que seria, ó, it, falam it, e it, que a única que normalmente, talvez eu deveria ter começado com it. Normalmente os brasileiros falam it para as duas outras anteriores, colocando esse S aqui, né, que é o símbolo fonético para o CH, esse som de sh, colocando esse S no final. Lembra que eu falei que o T é mudo? Se você não falar mudo, é porque você está indicando isso daqui. Então, normalmente, eu ouço, principalmente meus alunos, falando, quando eles querem falar o pronome it, eles falam it. Ou o verbo comer, eat, falam it. Então, são três palavras diferentes. Então, se por um acaso você está pronunciando com esse x no final, lembre-se que muitas vezes em inglês o som no final é mudo, não se pronuncia, não tem uma vogal ali no final. Um exemplo, né, que eu não mencionei, mas na palavra aqui, machine, pode ver que termina, não tem um E lá na escrita, mas aqui é um N mudo. Às vezes aparece na escrita, mas na fala é mudo. Né? A tendência é essa. Então, machine, corta com N, machine. Bom, então aqui, três coisas importantes para você ir na hora da pronúncia. Você quer falar o pronome? It. Você quer falar o verbo comer? Eat. Você quer falar cada? Eu não tinha falado ainda o significado dessa palavra, né? Mas cada. Então você vai falar it. It. Então, colocando tudo aí e acrescentando mais uma pronúncia aí do I, que eu já até mencionei no começo. Let's skip it each time. Let's skip it each time. Let's skip it each time. Let's skip it each time.
Olha aqui, o E do skip, o E do it, o I, né, do it. E nesse caso, o I, eu coloquei uma cor diferente aqui, ele tem um som de I, que é o mesmo do pronome eu em inglês. I. E é I. Deixa eu colocar aqui até um símbolo fonético aqui para mostrar como que é a pronúncia desse aqui. É o mesmo, esse I do it, ele está aqui também no I. Fala I. Talvez com essa pronúncia aqui você consiga identificar mais o som do E, do it, I. Pode ver que tem esse símbolo fonético aí do it no I. Muito bem, então por isso que fala time. Continuando, a próxima frase aí para a gente encerrar é let's keep it time. Então, agora, na frase anterior, o significado seria vamos pulá-lo cada vez, ou vamos pular, vamos pulá-lo toda vez, seria uma outra tradução, né? Mas literalmente, vamos pular ele cada vez. E nessa próxima aqui, seria vamos mantê-lo cada vez. É diferente. Né? Vamos conservá-lo todas as vezes. Né? Vamos manter. Então, let's keep it each time. Muito bem, chegamos. Se você chegou até o final aqui, né? No final do vídeo, eu geralmente coloco aí os patrocinadores do canal. E se por acaso você tem um canal e quiser que eu coloque o teu canal aí como um dos apoiadores, que seriam esses apoiadores que eu coloco aí? São pessoas que se inscrevem, que comentam, que dão like, que assistem os vídeos. Então, eu coloco aí no final dos vídeos, porque sempre estão interagindo com o canal, né? Então, por isso. Na verdade, um dos canais aí, eu em Londres, que começou a fazer isso, e ele colocou o meu canal lá no final do vídeo dele, e eu tive essa ideia de começar a fazer também. Então, se por um acaso você quiser, eu até coloco uma brincadeira no final ali, quiser aparecer no pódio, é só comentar aí embaixo que eu coloco o meu canal também. Comentar e falar qual que é o canal, né? Muito bem, espero que gostaram da dica aí. Até a próxima. Bye bye for now.